Ana acordou sobressaltada quando ouviu a chave girar na fechadura do quarto. O pai, com o rosto vermelho de fúria, acabara de descobrir as mensagens no telemóvel dela e trancara-a ali, gritando que nunca mais veria aquela mulher porque amar outra rapariga era uma vergonha que ele não permitiria na família. O ar parecia faltar-lhe enquanto ela batia na porta, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e o peso de 10 anos de mentiras desabou de uma só vez sobre os seus ombros. Lá fora, no corredor do apartamento antigo em Alfama, a mãe chorava baixinho e a irmã mais nova tentava acalmar o pai, mas ninguém se atrevia a desafiá-lo. Ana deslizou até ao chão, as costas contra a madeira fria, e o passado invadiu-a como uma onda. Tinha 22 anos, estudava em Coimbra, e Sofia Oliveira entrara na sua vida como um raio de sol proibido. Os beijos roubados nos jardins da universidade, as noites passadas a falar de sonhos que nunca poderiam ser partilhados com a família conservadora de Lisboa, tudo terminara quando o pai descobriu uma carta e a obrigar a escolher entre o amor e a casa. Ana lembrava-se do dia em que ligara a Sofia, a voz a tremer, dizendo que fora um erro, que nunca mais se veriam, enquanto o coração se partia em 1000 pedaços. Agora, aos 32, o destino trouxera Sofia de volta à sua vida através de uma mensagem inocente que o pai interceptara e a mesma fúria de outrora regressara multiplicada. As horas arrastaram-se naquela prisão improvisada. Ana olhava para o balcão estreito que dava para a rua estreita, o rio Tejo brilhando ao longe sob a lua. O pai tinha levado o telemóvel, mas ela guardara um antigo no fundo da gaveta, escondido para emergências. Quando a casa finalmente silenciou por volta das 2 da manhã, ela soube que não podia esperar mais. Subiu para o parapeito, o coração a bater tão forte que parecia querer sair do peito, as mãos a tremer enquanto se agarrava ao ferro frio. Um passo em falso e cairia 3 andares, mas o medo de perder Sofia outra vez era maior. Lá embaixo, as sombras das ruas de Alfama pareciam chamá-la. Ana respirou fundo, saltou para o telhado do prédio vizinho e desceu pela escada de emergência, os pés descalços cortados pelas pedras irregulares. Quando chegou à rua, ligou para Sofia com o telemóvel escondido. "Vem buscar-me. Agora." A voz de Sofia do outro lado era um bálsamo e um fogo ao mesmo tempo. Encontraram-se no mirador de Santa Luzia, o vento da noite a agitar os cabelos das duas. Sofia abraçou-a com força, sem palavras, e Ana sentiu que o mundo inteiro podia desabar, que ela não largaria aquele abraço. Mas o tempo urgia. "Preciso de contar tudo", murmurou Ana, os olhos cheios de lágrimas. "Não aguento mais esconder." Sofia concordou, tirando o telemóvel do bolso. "Então faz o livre-estreão. Aqui. Agora. Que o mundo saiba quem tu és de verdade." Ana hesitou apenas um segundo. Depois abriu a aplicação, ajustou o enquadramento para incluir o Tejo ao fundo e começou a falar, a voz firme apesar do tremor. "Chamo-me Ana Mendes. O meu pai trancou-me em casa porque descobriu que amo uma mulher. E esta noite escapei para vos dizer que não vou mais mentir." As primeiras visualizações apareceram quase de imediato. O segredo que ela carregara durante uma década estava finalmente livre. O livre-estreão ganhou vida própria em poucos minutos. Comentários surgiam aos milhares, alguns de apoio, muitos de choque, outros de condenação feroz. Ana falava sem parar, as palavras saindo como um rio represado há anos. Contou como o pai, um homem rígido que frequentava a igreja todos os domingos, a obrigara a cortar contacto com Sofia quando eram jovens. Descreveu a dor de ver Sofia afastar-se, os anos em que tentara ser a filha perfeita, namorando rapazes só para agradar a família, casando-se até com um homem que nunca amara de verdade e de quem se divorciara em silêncio. Sofia estava ao seu lado, segurando-lhe a mão fora do enquadramento, e Ana sentiu a força daquele toque dar-lhe coragem para continuar. "Eu magoei a pessoa que mais amei porque tive medo. Medo de ser expulsa, medo de ser julgada. Mas hoje decidi que o medo acabou." No apartamento em Alfama, o pai acordou com o telemóvel a vibrar sem parar. A mãe, de olhos inchados, abriu o link que uma vizinha enviara e ficou paralisada ao ver a filha no ecrã, falando abertamente do amor que sempre negara. A irmã mais nova, de 19 anos, chorava enquanto partilhava o vídeo com as amigas. A rua abaixo do mirador começou a encher-se de curiosos que reconheciam Ana, a filha do Sr. Mendes, o homem respeitado do bairro.
Sofia apertou-lhe a mão com mais força. Estás a fazer o certo. Mas Ana sentia o peito apertado. O passado regressava em flashes. O dia em que o pai a levara de Coimbra à força, a carta que escrevera a Sofia e que nunca enviara, as noites em que chorara sozinha no quarto que agora era a sua prisão. O livro estreão já tinha mais de 50.000 visualizações quando a polícia apareceu, chamada por alguém do bairro. Não a prenderam, apenas pediram que baixasse o volume, mas o mal estava feito. O vídeo espalhara-se como fogo em palha seca. Ana desligou o telemóvel só quando o sol começou a nascer sobre o Tejo, as cores laranja misturando-se com o azul profundo. Sofia levou-a para o seu pequeno apartamento em Moraria, longe dos olhares do pai. Ali, pela primeira vez em anos, Ana dormiu sem medo. Mas o descanso durou pouco. Ao meio-dia, o telemóvel explodia com chamadas. A mãe implorava que voltasse para casa. O pai ameaçava deserdá-la. Vizinhos que ela conhecia desde criança enviavam mensagens de condenação ou de pena. E no meio de tudo, uma mensagem privada chegou, de Sofia Oliveira, a mesma de 10 anos atrás, que vira o vídeo e escrevera apenas "Estou orgulhosa de ti. Mas ainda dói." Ana sentiu o coração partir outra vez. O segredo exposto trouxera não só liberdade, mas também contas por pagar. Sofia, a atual, preparava café na cozinha pequena e olhava para ela com compreensão. Tens de enfrentar tudo agora. Eu estou aqui. Ana assentiu, mas sabia que o caminho à frente seria longo e cheio de espinhos. O bairro inteiro comentava, a igreja local já falava em pecado público e a família, que sempre se orgulhara da sua imagem imaculada, via-se agora exposta ao mundo. O confronto inevitável aproximava-se. A mãe apareceu no apartamento de Sofia à tarde, os olhos vermelhos e as mãos a tremer. Como pudeste fazer isto à família, Ana? O teu pai não come desde ontem. Os vizinhos olham para nós como se fôssemos monstros. Ana abraçou-a, mas a mãe afastou-se, o corpo rígido de choque e vergonha. Tu eras a filha perfeita. O que aconteceu? A pergunta abriu a ferida antiga. Ana contou tudo, o amor em Coimbra, a pressão do pai, a mentira que durara uma década. A mãe ouvia em silêncio, lágrimas escorrendo, e pela primeira vez admitiu que sempre soubera, mas escolhera calar-se para manter a paz. O teu pai nunca vai aceitar. Ele diz que vais para o inferno. A conversa terminou em lágrimas, mas plantou uma semente de dúvida na mãe. Nessa noite, Ana voltou ao mirador sozinha. O vídeo tinha 2 milhões de visualizações. Comentários de jovens lésbicas de todo o país chegavam aos milhares, contando histórias semelhantes. Mas também chegavam insultos, ameaças veladas, pedidos de oração. Ana sentiu-se nua perante o mundo. Sofia, a atual, juntou-se a ela e ficaram em silêncio, olhando o rio. Eu também tive medo uma vez, confessou Ana. Quando te conheci, pensei que podia ter tudo. Mas o medo venceu. Sofia apertou-lhe a mão. Agora vence o amor. O pai, entretanto, reuniu a família. A irmã mais nova defendia Ana abertamente pela primeira vez, dizendo que o mundo mudara e que Lisboa já não era a cidade conservadora de antigamente. O pai gritava, mas a voz tremia. Pela primeira vez, Ana via rachaduras na armadura dele. No dia seguinte, Ana marcou encontro com Mariana, a Sofia de passado, num café discreto perto da Praça do Comércio. Quando se viram, o tempo parou. Mariana, agora professora, tinha o mesmo sorriso suave, mas os olhos carregavam a dor antiga. Vi o teu vídeo. Demorei anos a perdoar-te, Ana. Mas ver-te lutar agora mudou tudo. Conversaram durante horas. Ana pediu desculpa, chorou, explicou o medo que a consumira. Mariana ouviu e, no final, abraçou-a. Não foi só culpa tua. A sociedade também nos pressionou. Aquele encontro foi o primeiro passo da redenção. Mas o pai não parava. Enviou uma carta formal dizendo que a deserdava se ela não voltasse ao bom caminho. A comunidade do bairro organizou até uma missa especial pela salvação das almas perdidas.
Ana sentia o julgamento em cada esquina, mas também o apoio crescente de estranhos que paravam para lhe dizer: és corajosa. A tensão aumentava. A mãe, dividida, começou a visitar Ana em segredo. A irmã postou um vídeo de apoio que viralizou. O pai, isolado na sua raiva, começou a questionar as próprias certezas quando um velho amigo da igreja lhe contou que o filho também era gay e que ele aprendera a aceitar. Os confrontos tornaram-se diários. O pai apareceu no trabalho de Ana, uma pequena livraria no bairro Alto, e exigiu que ela voltasse para casa e esquecesse aquela loucura. Ana recusou, calma mas firme, e pela primeira vez viu o pai sem palavras. Tu ensinaste-me a mentir, pai. Agora estou a aprender a ser honesta. Ele saiu batendo a porta, mas Ana notou que os ombros dele estavam mais curvados. Em casa, a mãe confessou que também sofrera em silêncio durante o casamento, presa a tradições que já não faziam sentido. Talvez eu tenha sido cobarde como tu foste. As palavras da mãe abriram uma porta que Ana nunca imaginara. Enquanto isso, as redes sociais transformaram Ana numa figura pública. Convites para entrevistas em programas de televisão chegavam todos os dias. Ela aceitou sentada ao lado de Sofia, contando a história completa: o amor em Coimbra, a negação, o reencontro, a fuga pelo balcão. O país inteiro assistia. Alguns deputados conservadores condenaram, mas jovens de todo Portugal aplaudiam. Mariana enviou uma mensagem depois do programa: estou contigo. Sempre estive. Ana sentiu que o círculo se fechava. Mas o preço era alto. A irmã foi assediada na universidade, chamada de irmã da lésbica. O pai perdeu clientes na pequena empresa de contabilidade. Ana carregava a culpa como uma pedra no peito. Uma noite, sozinha no apartamento, chorou até não poder mais. Sofia abraçou-a e disse: a culpa não é só tua. É de um sistema inteiro que nos obriga a escolher. Ana assentiu, mas sabia que precisava de mais. Decidiu voltar ao apartamento familiar pela primeira vez desde a fuga. O pai não a deixou entrar, mas a mãe abriu a porta às escondidas. Sentaram-se na cozinha onde Ana crescera e conversaram até de madrugada. A mãe revelou que o próprio pai dela, o avô de Ana, também tivera um amor proibido na juventude e viver infeliz toda a vida. Talvez ele tenha medo que tu sofras o mesmo. Aquela revelação mudou tudo. Ana saiu de lá com uma nova compreensão. O julgamento da comunidade continuava, vizinhos sussurravam, a igreja enviava panfletos, mas também chegavam cartas de apoio de mães que tinham filhas como ela. O ritmo acelerava. Ana e Sofia decidiram morar juntas oficialmente. A irmã mudou-se para o apartamento delas em sinal de solidariedade. O pai, sozinho em casa, começou a ver os vídeos de Ana na televisão e, pela primeira vez, não desligou. A escalada atingiu o pico quando o pai sofreu um pequeno infarte. Ana correu para o hospital, o coração apertado de medo e arrependimento. No quarto branco, o pai, pálido e ligado a máquinas, olhou para ela pela primeira vez sem raiva. Tu quase me mataste com aquela vergonha. Mas a voz era fraca e Ana segurou-lhe a mão. Não foi a vergonha, pai. Foi o medo que tu carregas há tanto tempo. Pela primeira vez, ele não negou. A mãe chorava ao lado. A irmã gravou o momento em segredo e partilhou, transformando num símbolo de possível reconciliação. Mariana visitou Ana depois do hospital e as duas caminharam junto ao Tejo. Eu perdoo-te de verdade agora, disse Mariana. E tu precisas de te perdoar também. Ana sentiu um peso sair dos ombros. Mas o caminho da redenção era doloroso. Teve de enfrentar colegas de trabalho que olhavam de lado, amigos de infância que cortaram contacto e até a própria consciência que acusava todas as noites. Sofia foi o seu porto seguro, mas Ana sabia que não podia depender só dela. Começou terapia, falou abertamente sobre o trauma da negação e aos poucos reconstruiu a autoestima. A comunidade dividiu-se, metade do bairro ainda murmurava, a outra metade organizava encontros de apoio LGBT. Ana foi convidada para falar numa escola e quando viu adolescentes a ouvirem-na com os olhos brilhantes, soube que o sofrimento valera a pena.
O pai saiu do hospital mais calado. Uma noite, ligou para Ana. Vem jantar a casa. Só nós. Foi o primeiro passo. À mesa, ninguém falou do vídeo ou da fuga, mas o silêncio era diferente, carregado de tentativa. A mãe sorria pela primeira vez em semanas. A irmã contava anedotas para aliviar o ambiente. Ana sentiu que, devagar, a família se reconstruía sobre bases novas. Mas ainda havia feridas abertas. O pai evitava olhar para Sofia quando ela aparecia. A vizinhança continuava a julgar. Ana acordava muitas noites com pesadelos do balcão, do medo de cair. No entanto, cada dia trazia uma pequena vitória, um comentário positivo online, um abraço da mãe, um beijo de Sofia que sabia liberdade. Meses depois, Ana e Sofia casaram-se numa cerimónia simples junto ao Tejo, apenas com a família mais próxima e alguns amigos verdadeiros. O pai compareceu, rígido mas presente, e quando Ana lhe perguntou se estava bem, ele respondeu apenas: "Estou a tentar." Foi o suficiente. Mariana enviou um presente e uma mensagem de felicitações sincera. A mãe chorou de emoção ao ver a filha feliz. A irmã foi a madrinha e postou fotos que viralizaram novamente, mas desta vez com mensagens de esperança. Ana olhava para Sofia sob o sol de Lisboa e sentia que o círculo finalmente se fechara. O passado ainda doía, mas já não controlava. O bairro aprendera a conviver com a nova realidade e até alguns vizinhos que antes condenavam agora cumprimentavam-nas. A jornada de Ana tornara-se símbolo de coragem para muitas. Numa tarde tranquila no mirador onde tudo começara, Ana pegou na mão de Sofia e sussurrou: "Valeu a pena cada lágrima." Mas no fundo sabia que a redenção nunca era completa, era um processo diário. A família ainda tropeçava em silêncios incômodos, a sociedade ainda julgava em sordina, mas Ana já não fugia. Tinha escalado o balcão da própria vida e encontrado luz do outro lado. E agora, olhando para o rio que testemunhara tudo, Ana sorria. A pergunta que fica para todos nós é: o amor negado por pressão familiar pode ser completamente redimido, ou o dano que causamos aos outros e a nós mesmos permanece para sempre? Verdadeiro ou falso?